Ser mulher é uma experiência que vai muito além de definições. É carregar consigo uma história de força, resiliência e transformação, moldada por desafios e conquistas ao longo do tempo. Ser mulher é sentir na pele as expectativas da sociedade, é ter a liberdade de escolher entre múltiplos papéis: mãe, profissional, esposa, empreendedora, amiga ou nenhum deles. É lidar com ciclos hormonais que influenciam emoções e corpo. É encontrar poder na vulnerabilidade e força na sensibilidade. Seja bem-vinda Elas ao que comandam podcast. Hoje estamos aqui para falar mais uma vez para vocês, né, do tema mulher. O que é para você ser mulher? E hoje a gente vai trazer aqui os desafios e vantagens de ser uma mulher empreendedora e queremos também contar um pouquinho da nossa história, né? Como que a gente chegou aonde a gente está hoje, né? Isso mesmo. Os desafios que a gente enfrentou, tanto profissional quanto também pessoal nessa trajetória, né? E contar um pouquinho de tudo que a gente passou até aqui. É isso aí. Falando em pessoal e profissional, começa por aí. Eu vejo que não tem como excluir uma coisa e outra. Porque mesmo sendo empreendedora, mesmo tendo esses múltiplos papéis, a gente é uma só, Exatamente. né? Então não tem como separar. E sendo empreendedora não vai ser diferente. Não. Muito bem. Então, eu, Nise, comecei... Na verdade, eu passo por duas experiências, né? Eu brinco que eu sou diferente mesmo, né? Porque eu tenho a experiência de empreender, mas eu também tenho a experiência de ser... trabalhar fora e trabalhar em concurso, de concursada. Muito bem, de professora, né? Aí, como que foi? Como que eu decidi? Eu lembro que quando eu fui naquela fase ali de decidir o que ia estudar, o que ia fazer de faculdade, eu já não comecei logo depois do terceirão. Fui trabalhar primeiro. E na época surgiu algumas opções, que são bem até distintas uma da outra. Apareceu a opção que eu pensei em fazer rádio e TV. Na época, já Rapaz. tinha pensado em fazer rádio e TV, só que aí só tinha em Canoinhas. Até então era, muito longe, né? Era outra realidade. Depois, psicologia, porque eu já gostava dessa vibe de conversa, de aconselhamento. Sempre as pessoas se sentiram muito abertas assim comigo, então pensei também em psicologia. Mas aí, psicologia, no último ano, tinha que fazer estágio. Não tinha como eu trabalhar. Na época, eu pensei, tá, beleza, e agora? Como que eu vou pagar a faculdade se eu vou fazer estágio, Sim. né? Vou pagar que jeito? E aí que eu pensei em educação física. Porque sempre fui pra frente, sempre gostei dessa vibe pra frente, essa energia. E aí, educação física. Só que, gente, educação física na época era mato. Mato, falo isso mais de 10 anos atrás. E você já gostava de fazer exercício naquela época? Já gostava. Eu era aquela que convidava minhas amigas pra caminhar na rua, assim, estrada de chão. Estrada de chão e nós caminhando pleníssimas. Já gostava. Legal. Nunca fui atleta de escola. Engraçado, né? Quando eu comecei a faculdade, eu lembro que na minha sala era filho de personal, era filho do dono da escola, ou era atleta. Eram esses três perfis. Eu nada. Nada. E aí eu pensei, bom, educação física, ótimo. Primeiro ponto. Por que eu quis educação física? Eu sempre pensei assim, ó. Hoje, se estourar a Terceira Guerra Mundial, se sobrar uma criança, essa criança vai ter que ir pra escola. Exatamente. Essa criança vai ter que, né, ir no ambiente escolar. A alfabetização, que era a pedagogia, né, nunca foi minha praia, gente. Esse, de verdade, desde sempre, eu pensava, não, essa realidade, até então, eu não queria pra mim, por conta que eu via a minha irmã. Pra ser bem sincera, minha irmã era professora, até hoje professora, e como eu frequentava muito a casa dela, sempre nos finais de semana, aquela cadernaiada, aquela livraiada, aquele vucu-vucu, e os filhos dela pelo meio. E assim, ó, confesso que não me inspirava. Eu me inspiro nela como, assim, profissional, mas não ali, sabe, essa coisa de ser professora. Sim. Não me inspirava. Aí pensei, bom, então pedagogia não quer, então educação física. E comecei, gente, educação física. Acreditem, sem gostar de academia. Não gostava, assim, de trabalhar em academia. Nunca foi minha praia. Só que aí, em 2021, resolvemos topar um desafio com uma amiga minha. Na época, eu fiz a proposta pra ela, ela topou. E a gente abriu uma empresa, nós duas sócias. E essa empresa linkava
Só que eu já tive uma experiência, já tava esquecendo de contar, né? Em 2019, de trabalhar com um grupo de mulheres. Olha que legal. Em 2019, eu trabalhava com uma turminha, um grupo de mulheres. Então, ali eu já fui gostando da vibe, já fui curtindo e tal. E aí, em 2021, surgiu essa oportunidade, a gente agarrou. Cara, aí eu vou te dizer isso. Sem dúvida nenhuma, foi o maior aprendizado da minha vida. Sem exagero, gente. O maior aprendizado da minha vida foi em 2021. Foi o ano mais desafiador pra mim, assim. Que aí chegou esse ano foi aquela fase, assim, ó, que eu cheguei e pensei assim, ó, cara, será que eu vou conseguir? Será que eu vou amanhã? Vontade de largar tudo. Ai, não quero mais. Ai, não quero mais. É demais. É demais. Porque como a gente trabalha com o corpo, Sim. tem mais isso. Então, não é só o mental, é o físico. Então, muitas vezes o físico, o mental, ele vai. Só que o físico não acompanha. E foi justamente isso que aconteceu comigo na época. Eu era professora de todas as modalidades. A gente fazia a gestão do negócio, financeiro, tudo era nós. Então, nos outros papéis, eu tinha colaboração, né? Mas na hora da prática, do treino, do exercício, era eu. Era você. E aí que o trem pegou. Mas foi muito bom, maravilhoso, porque por conta dessa experiência, eu resolvi abrir a Madame. Como lá eu conheci muitas mulheres, criei conexões, eu me senti na necessidade de ter o meu espaço, de tentar mais uma vez. Sim. Aquela experiência ali que a gente teve foi excelente, foi muito boa, mas realmente valeu como uma experiência. E a partir daí, em 2022, que eu abri a Madame Fit. Aí sim, eu brinco, a Madame é minha filha. Foi uma realização e com ela eu sou extremamente feliz. Que legal. E nesse meio tempo também você começou a trabalhar como professora. Isso é, justamente. Por isso que a gente tem que se permitir, né? Sim. Eu penso assim, por conta aqui. Então, eu sempre quis ser professora, além da educação física. Ótimo, me formei professora. Só que tinha mais uma coisa que eu já desde então, já sabia que não era pra mim. Vim 40 horas. Trabalhar 40 horas em uma escola o dia todo, eu, Nise, sempre soube que não era pra mim. Eu amo ser professora, eu amo o que eu faço 20 horas. 30 no máximo. Porque é uma profissão exaustante. Só quem tá lá sabe. Você não é só professora, você é psicólogo, você é mãe, você é pai, você é prefeito, você é dentista, você é de tudo, gente. É o Google em uma pessoa. Então é muito, muito cansativo mesmo. E aí que deu certo, deu fazer o concurso em 2015. Eu não era nem formada, na verdade, não tinha nem colado o grau ainda. Sim. Quando eu fiz o concurso, graças à minha mãe maravilhosa, a gente sempre ouça a sua mãe. A sua mãe, olha, você aí que tá assistindo, que é menos 18, por favor, nunca deixe de escutar a tua mãe. Porque a minha mãe falou, Nise, vai fazer o concurso, vai fazer. Só que até então, na época, eu tava muito feliz no comércio, porque eu também tive essa fase do comércio. Tudo é um preparo, né? Hoje eu vejo que Deus realmente prepara exatamente o que a gente precisa. Então, primeiro eu fui do comércio, aprendi pra caramba no comércio. Aprendi a conversar, aprendi a não ter vergonha, aprendi a vender. Depois do comércio, a minha mãe, né, Nise, vai fazer o concurso. Só que eu tava tão feliz no comércio, né? Que a gente é bobo, né? É muito faceira. Pra quê, né? Pra quem saiu do estagiário e vai pro comércio, meu amor, você acha que tá milionário? Né? E aí, eu pensei, mas eu vou fazer essa prova. E, gente, só com a nota da prova, graças a Jesus, consegui classificação. Sem título, sem nada, cara e coragem. E em 2019, fui chamada. Comecei a atuar como professora. Então, veja, eu comecei como professora antes da Madame. Sim. E hoje, analisando, eu podia ter parado, pensado, pra quê? Que eu vou me incomodar de abrir um negócio? Já tá bom assim, Já tá né? bom assim, eu vou ficar de professora lá, meu salário garantido, tudo certinho, os direitos e tudo mais. Mas eu resolvi acolher o chamado, porque eu vejo que é um chamado, gente. Sim. Na nossa vida não é a gente que escolhe, é chamado, é vocação. E graças a Deus eu ouvia meu chamado e hoje estamos aqui. E eu acho que pra tudo tem um momento certo também, né? A gente tem que aproveitar as oportunidades. Desafios sempre vão existir, né? Então, eu sempre falo, eu, Naceli, prefiro me arrepender de ter tentado do que de não ter tentado. Então, se eu ir lá tentar e não deu certo, tudo bem, faz parte, pelo menos eu tentei, né? Agora, eu acho que chegar em algum determinado ponto da vida e você ficar com aquela frustração, né? De por que eu não tentei? E se eu tivesse tentado? E se eu tivesse feito tal coisa?
né? Claro que a gente precisa manter os pés no chão, ter consciência do que tá fazendo, né? Mas ser mulher é a todo momento isso, né? Exatamente. A gente é um mix de emoções, de sentimentos. Você tá ali a todo tempo. A tua família cria expectativas em cima de você, né? As pessoas que estão à tua volta. Aí tem muitas horas que a gente para e pensa assim: será que eu vou? Aí tu pergunta pra alguém, né? Será que eu vou? Ah, não sei, né? Então, muitas vezes você precisa ser só por você, né? Exatamente. Acreditar toda mulher tem um sexto sentido, né? Tem. Então você acreditar naquela sementinha que tá ali, mas eu vou. E vai, faz, né? Colocar ali realmente pra jogo a tua ideia. E isso é muito legal. E a história da Nise é uma história, assim, realmente de uma mulher, né? Que começou muito cedo, ali com vários desafios. Você poderia ter desistido já de primeira. Pensado, não, vou trabalhar aqui no meu comércio, ficar aqui quietinha. Mas algo te trouxe, né? Essa sensação de, não, eu quero ser diferente, eu quero ser um pouco melhor. E isso é muito engraçado, porque agora a gente vendo, já desde criança, né? Como que pode? Eu lembro que desde criança eu tenho uma amiga, uma super amiga minha, que ela sempre falava assim: eu quero casar, eu quero ter 3 filhos, eu quero ter uma família grande. Esse era o desejo dela. Uhum. E eu sempre pensava: nossa, eu não. Isso era criança. Eu pensava assim: não. Eu quero sim ter minha família, mas eu quero ser muito estruturada. Eu quero ser uma mulher independente. Eu quero ser uma mulher decidida, com carreira. Tipo, eu sempre quis isso desde criança. Tanto que eu sempre brinco, que eu já imaginava que eu seria uma mãe mais velha. Nunca me imaginei uma mãe novinha. Uhum. Porque eu já idealizava isso. Bom, se for levar em consideração de conquistar tudo esse rolê que eu quero, Vai demorar um pouquinho. vai demorar talvez um pouquinho, né? E hoje a gente vê que realmente não está no nosso controle, mas certas escolhas são nossas. A gente Exatamente. pode fazer. Exatamente. E é muito legal, né? Relembrar como tudo começou e ver a evolução que já teve até aqui, né? Não, eu olho pra trás, meu Deus, parece mentira, né? Sem mentira. Hoje eu olho pra trás e eu penso, 2018. 2018 trabalhava no comércio, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 2018 tava eu num sábado chorando, meus amores, chorando rios de lágrimas. Nunca vou esquecer. Porque eu nunca tinha tido experiência com sistema. Uhum. Sabe aquela coisa Y mais W, tarará, abre caixa, tarará. Nunca tinha tido essa experiência. E aí eu fui trabalhar num lugar, minhas amigas, que além de loja, era correspondente da Caixa Econômica e Copel. Tipo assim, ó. Aqui, pra quem não sabe, a gente mora no interior, né? E no interior tem dessas. Exatamente. Né? Um comércio é 1001 utilidades. E aí, caí lá nesse emprego, né? Ótimo, vamos fazer da melhor maneira possível. Perfeito. Só que como eu nunca tinha tido esse contato, pra mim foi de uma dificuldade, gente, que vocês não estão ligados. E aí eu lembro muito bem que eu, no sábado, né, eu almoçava num lugar e ia pra casa porque eu morava bem pertinho. Quando eu cheguei em casa, meu marido, meu Deus, me diz o que aconteceu. E eu choro. Daí eu, não, porque eu não tô conseguindo. Claro, gente, meu Deus, a gente não aprende. Isso aqui eu não tinha essa maturidade, mas eu não ia aprender na primeira semana todos os códigos e coisa arada, né? Sim. E eu choro. E ele, Nise, pare, você não é obrigada, você não precisa. Não que não precisa trabalhar, né? Mas ele quis dizer que não precisava se submeter tanto, né? Sim. Então ele ficou meio preocupado, né? Com a chororora. E eu chorando, não, porque eu não sou quadrada, eu vou conseguir, eu vou dar um jeito. E aí eu lembro que eu criei a Bíblia, a minha Bíblia, instruções. Lá eu comecei a anotar tudo, viu como o negócio de anotação de certa vida dessa? Ótimo. Eu comecei a anotar tudo, porque se você clicar no Ctrl mais W, abre a caixa, se você vai no sistema, no estoque, não sei o que, pipipipipi. É isso aí, gente. Ninguém segura uma mulher decidida, né? E aí, minha filha, eu comecei a fazer que até o caderno se duvidou de mim, mas teve que engolir. Porque aprendi. Sim. Então, olha, imagine, ó, nem faz tantos anos e eu paro pra fazer essa retrospectiva. Nem eu acredito, gente. Não, e é que a gente tava essa semana, né, fazendo os cálculos de quanto tempo a gente já tá formada, né? O tempo voa, o tempo passa muito rápido. Muito rápido. E isso que você falou é muito legal, né? Porque a gente não pode desistir na primeira dificuldade, né? Ao invés de focar no problema, vamos focar na solução, né? Então, mulheres aí, a gente enfrenta muitos desafios. Muito. E a gente sabe que
pega muito essa parte sentimental, né? Que a gente fica pra baixo, a gente se frustra. Mas talvez seja algo que você mesmo criou, né? Uma expectativa que você mesmo criou, né? Na tua cabeça você dava conta de tudo, você ia tirar de letra, você ia conseguir fazer tudo muito bem, né? Foi uma expectativa que você mesmo criou. Talvez até maior do que teu próprio chefe naquele momento, né? Exatamente. A gente é bem isso. Né? E na hora ali, você se frustrou, mas por uma expectativa que talvez você criou muito alto, né? Então, isso vale muito para emagrecimento também, já puxando, né, pra área feminina do emagrecimento e tudo, às vezes a gente cria uma expectativa muito grande e na hora você se frustra por não alcançá-la. Mas isso não quer dizer que você não é capaz, né? Isso mesmo. É simplesmente rever, traçar estratégias, né, colocar isso de uma forma alcançável, que seja visível, né, que você saiba ali exatamente o que fazer até chegar lá. Isso. E com pequenos plano passos, de ação, né? Plano de ação. É muito isso. O empreendedorismo, na verdade, é isso. É você ter um começo. Ok, eu vou começar daqui, a partir daqui. E ter uma data. Isso também é importante. Ter tanto para empreender, tanto para emagrecer, para qualquer mudança, seja qual for. Ter uma data. E fazer acontecer, sim, dando certo ou não, fazer o negócio fluir. Eu lembro quando eu fui abrir a Madame, sempre conto isso, né? Essa história, minha amiga, vou levar pra onde eu for. Porque quando eu fui pra abrir a Madame, eu lembro que na época eu falei pra minha mãe, não, mãe, agora eu quero fazer tudo certo. Eu quero trabalhar com numerologia, eu quero trabalhar com astros, com constelação, com olhar a lua. Santo, olhar a lua, tudo. Porque agora a Madame vai ser pra valer, sabe? Eu coloquei muito, assim, que eu ia fazer, dar um jeito pra dar certo. E aí minha mãe falou assim, Nise, lua crescente. Abra a Madame na lua crescente. Gente, eu nunca me esqueço como se fosse hoje. Abra a Madame na lua crescente. E a lua crescente dava 10 de outubro. Só que o lugar onde eu tinha alocado não estava pronto ainda. E quem é de Piem sabe o rolê que é você conseguir achar um lugar pra locação. Sim. Entendeu? Quando você consegue achar, ou alguém já tá reservado pra pessoa, só tá lá ainda sem usar, porque a pessoa já tá pagando antes de entrar. Ou você não acha. É muito difícil achar sala de locação em Piem. Então eu precisava daquela sala realmente, era necessário. E aí que não tinha porta, gente. Sabe o que é não ter porta o negócio? Não tinha porta, mas eu lembro que eu tirei foto pra registrar esse momento. Porque eu falei, não, eu vou abrir dia 10 de outubro com porta ou sem porta. Só falei para minhas alunas, que até então era do outro negócio, eu falei para elas, ó, a partir do dia tal a gente vai fechar aqui esse ambiente, a gente não vai mais atender aqui. E dia 10 eu vou abrir a Madame lá em tal lugar com essa modalidade, assim, assado. Porque essa modalidade que eu comecei na Madame, eu não trabalhava. Sim, é nova, né? Era uma modalidade nova, então pra mim também foi difícil. Porque, porra, se fazer uma coisa pela primeira vez, questão de tempo. Hoje a gente sabe, tanto tempo pra aquecer, tanto tempo pro treino específico, tanto tempo pro metabólico e relaxamento. Ok. Só que naquele primeiro momento, pra mim, tipo... Sim. Sabe? Eu fiquei, meu Deus. E graças às 8 meninas que confiaram em mim, fomos em 8. 8 mulheres foram comigo lá pra Madame na época. Confiaram nos escuros, né? Elas confiaram em mim pra ir comigo lá. E eu falei, ó, meus amores, dia 10 eu vou abrir lá. Então, fui abrir sem porta. No final do treino, foi lá meu marido com as marretas lá e pau pra fechar, e madeira pra fechar lá. E foi assim. Então, se eu ficasse esperando, não, eu só vou abrir depois que tiver porta. Porque agora eu só vou abrir depois que eu tiver tantos equipamentos. Porque eu só vou abrir. Sim. Meus amores, era capaz de hoje, 2025, não ter aberto. Exatamente. Então, você também tem uma história bem legal que assim, né, Neu, sobre isso, de não ter o que precisava na hora e que fazer. Sim, exatamente. Então, é muito isso, né? Muito legal a gente relembrar. Até esses dias eu tava em conversa com uma amiga minha e ela também tem essa vontade de empreender. Aí ela veio e perguntou pra mim, Neu, que dica que você dá pra quem quer começar a empreender? Eu falei, comece. É isso, porque a ideia você já tem. Quando você pensa em empreender, você já tem algo ali, né? Você sabe, o meu nicho é academia, o meu nicho é atendimento clínico, nutrição, o meu nicho é artesanato, é estética, é beleza. Alguma coisa você já... Você sabe, né? Se aquilo vai ser o ideal, talvez você modifique a longo prazo. E tá tudo bem, tá tudo certo, né? Eu, quando comecei... Na nutrição também, abre diversas portas. Então, quando eu me formei, isso foi lá em 2018 também, a minha primeira oportunidade de emprego foi numa cozinha industrial.
Então eu fui, né? Toda feliz. Meu, pensa, Saltitante. primeiro emprego com uma carteira registrada, né? Gente, eu fui. E era uma oportunidade também pra mim voltar pra minha cidade natal, né? Eu tava morando em Joinville, foi onde eu fiz a minha faculdade. E eu tive a oportunidade de voltar aqui pra São Bento, que era pertinho, né? De onde eu moro, perto da minha família. Falei, eu vou. Seja o que for, eu vou, né? E no começo, gente, era mil maravilhas. Então, até eu desconfiava. Eu falava, nossa, será que é tão fácil assim, né? Ser formado é tão fácil assim. Porque, como você falou, Nise, a gente vem de um estágio, né? Vem de um trabalho, às vezes, que é cansativo, uma rotina cansativa e tudo mais. Então, quando você se forma, você acha assim, uau, meus problemas acabaram. Né? Sucesso, alcancei o auge. E realmente, né, é uma conquista muito grande. Eu sempre falo, pra mim, o dia da minha formatura foi uma conquista, a maior conquista da minha vida até hoje. Nada superou, nem meu casamento superou o dia da minha formatura. Porque pra mim, realmente, assim, foi o melhor dia da minha vida, o dia que eu mais me senti realizada. E como é bom, né? Não tem coisa melhor de você Aquela conquista. É a mesma coisa você olhar pra trás hoje e ver, assim, que a madame deu certo, né? Que tá dando certo. Então, nossa, é muito bom. E a gente precisa se permitir viver isso também, Precisa. né? Então, Precisa. quando os meus pais são agricultores, né? Hoje eles já são aposentados, mas na época eles eram agricultores, eles não tinham condições de pagar uma faculdade. E eu tinha consciência disso. Então, a minha história já começou lá atrás, né? Veio a vontade de fazer nutrição, justamente por ter esse contato com os alimentos, com a terra, com a natureza, né? Com as plantações. E eu falei, cara, eu quero ensinar as pessoas a comer bem, né? A viver saudável, a se alimentar melhor. E aí foi aonde eu decidi, quero fazer nutrição. Fui atrás de uma bolsa de estudos, porque eu sabia que pagar era um cenário que era inviável, né? Naquele momento para minha família. Então, mesmo eu trabalhando, eu não conseguiria, né? Pagar, porque eu tinha que sair de casa também. E aí foi onde eu consegui uma bolsa de estudos, né, de 100% na faculdade, que me permitiu com que eu realmente conseguisse estudar. Não tinha a distância, não tinha outras opções que fossem mais baratas, que eu conseguisse, né? Isso mudou muito, né? Mudou muito. Muito. Nossa, então só pelo simples fato de você sair de casa e ir morar fora, pagar aluguel, né? Comprar comida, se virar. Os gastos normais da faculdade que você já tem, né? Enfim, graças a Deus consegui essa bolsa de 100% que me manteve a faculdade toda. Então ali eu consegui trabalhar e me manter, né? O dinheiro que eu ganhava eu conseguia pagar minhas contas. E assim foi os 4 anos de faculdade. Então quando eu me formei, gente, pra vocês terem uma ideia, no meu penúltimo ano eu trabalhava numa empresa que fornecia vale alimentação e vale transporte, né? E eu sabia que no último ano da faculdade eu ia ter que parar de trabalhar para fazer os estágios, porque eram 4 horas de estágio obrigatório todos os dias. Então não dava para mim trabalhar, porque o estágio era durante o dia e a faculdade à noite, né? Então à noite eu tinha que estudar, eu tinha que ir para a faculdade, 100% presencial, e durante o dia eu teria que fazer os estágios. Então eu não conseguiria, humanamente impossível, né? Fazer, não tem como. Trabalhar ali e tudo mais. Então, o máximo que eu ia conseguir era fazer um estágio. E a gente sabe que estagiário ganha, né? Muito pouco. Então, o que eu pensei? No penúltimo ano ali, eu pensei assim, vou economizar, né? Vou economizar passe, que era o vale transporte, e vou economizar o meu vale alimentação. Perguntei pra empresa se isso vencia, né? Não. A partir do momento que você for desligada, você vai poder ficar utilizando até o benefício acabar. Ótimo, né? Não tinha data pra acabar. Gente, eu economizei 1.000 e poucos reais, assim, não lembro exato, de vale alimentação. E de vale transporte também, eu consegui economizar. Então, no meu último ano de faculdade, eu vivia de marmita. Uma marmita pra mim, que era 10 reais na época, assim, dava pra 2 dias. Às vezes 3, porque eu não comia muito, né? Então, aqueles 1.000 reais, gente, deu pra mim almoçar quase o ano todo. E claro que a gente sempre levava, né? Quando tinha alguma coisa de casa, eu vinha pra cá, levava dos meus pais. Ovo, pão, feijão. Minha mala vinha vazia e voltava cheia de comida, né? Sobrevivência. Kit de sobrevivência. Então, já começou assim, nesse último ano de faculdade, já começou com grandes desafios, né? Então, quando eu me formei, pra mim, realmente, Meu assim... Meu Deus, uma vitória. Gente, uma vitória, porque eu consegui me manter firme até o final. E, querendo ou não, a gente sempre tem essa, né? Eu dou conta. E como a gente falou, conseguiu. Uma mulher determinada dá conta, né? Dá conta. E o vale transporte, mesma coisa. Então, eu consegui economizar passe, andava de bicicleta. E agora você falando, você for analisar, gente, olha quantos anos isso.
E até hoje, porque igual na universidade que eu fiz educação física, não tinha nutrição. E até hoje, se eu não me engano, não tem. E até hoje, nutrição não tem por aqui, né? Sim. Não tem São Bento do Sul, não tem Mafra. É, só mesmo... Curitiba ou Joinville. Exatamente, presencial, né? Presencial, né? E é muito válido. Eu aprendi muito na minha faculdade presencial, né? É muito bom. Muito bom. Muito Realmente já vem preparando você pra vida É muito. E esse pós-formada, né? convívio ali também que você tem com as outras pessoas. Sim. Ai, eu consigo... Essa época da faculdade acho que é uma época muito marcante, né? Nossa, demais. Nossa, essa aí é uma van, que eu acho que até hoje deve existir van ainda. Existe. Existe, né? Pra Joinville também existia. Daí aqui era uma van. Saía às 5h30, 17h30, né? Da frente do posto de combustível. E assim, gente, você podia... porque tinha um dia corrido. Porque não sei o quê. Queridas, se não tivesse 17h30 ali, tchau, perdeu. Já era. Já era, ia. E na época, gente, isso, olha, quantos anos atrás, nunca me lembro de ter pagado menos de R$350. Sim, imagina. Só a van. A van. Só a van pra ir pra Mafra. Sim. Então a gente saía às 17h30, chegava lá às 19h pra aula, tinha aula, saía da faculdade às 10h30, chegava em casa em torno de meia-noite e pouquinho. Isso quando tudo dava certo. Por favor, me lembrem qualquer dia de contar umas histórias da van, porque gente... Nossa, tem muita história. Nossa senhora. Cara, só vou contar uma bem rapidinha aqui. Vai. Uma vez fomos nós, semanada de prova, todo mundo desesperado, que prova, sabe, né? Meu. Só vai estudando aqui, ó. Não, prova de faculdade... Semana de prova, Socorro. um silêncio, meu Deus do céu. Aí, ao invés dele seguir pra Mafra, ele entrou pra São Bento, centro. Ué. Nós, um passear certo um pouco, né? Mas já meio ali na tensão, né? Porque não tinha esse negócio de passar por quanto tempo. Uhum. Vocês me acreditam, gente, vocês não vão acreditar. Atrasou. Nós dentro do... Ele parou na frente de uma casa, o ônibusinho. Uhum. Daqui a pouco, o motorista desceu, pegou uma bicicleta e vazou. Não creio. Oi? Como assim? Ele resolveu de fazer uma... Como que fala? Uma reivindicação. Por conta, sei lá, se o salário estava atrasado, não sei o quê. E naquela semana que ele resolveu, gente, No dia da prova. reivindicar no dia da prova. E assim, ficou sem motorista. Isso ficou marcado, gente. Quem é dessa época vai saber o que eu tô falando. Mas e aí? Não. E aí que a gente ficou desesperado. Ele parou na frente, pelo menos permitiu. E parou na frente do dono da empresa. Uhum. Aí desceu lá, bateu palminha, né, pipipi. A mulher mais perdida que nós. Não sabia nem pé nem cabeça. Aí ela meio que falou assim, eu acho que eu tenho um outro... Nessas palavras ela falou, eu acho que eu tenho um outro motorista que sabe dirigir ônibus. A minha nossa. E nós, pronto. Vamos pra Mafra, aquelas curvas, o perigo do raio. Uhum. Nós, minha senhora, a senhora achando alguém, pelo menos que dê conta de me levar nós de volta pra Piem. Por hoje tá ótimo. E foi isso. Aí o que aconteceu? Aconteceu que aí eles pagaram a prova, só que igual meu professor não fez a prova na outra semana. Uhum. Eu levei mais lá quanto tempo fazer a prova. Tanto Já que daí esqueceu o conteúdo. eu já tinha esquecido tudo. Enfim. O maior rolê. Então assim, sabe? Então isso foi só uma história que a gente já passou nessa vida, nesse rolê de van aí, ó. Não, é muito legal, né? Mas é legal, porque é história pra contar. Né? Sim, tem várias coisas que a gente lembra, né? Várias da época da faculdade, assim, que marcam, né? Uhum. Que deixam história. E, enfim, na época ali que eu me formei também, falando de horários e tudo mais, né? Gente, eu acordava 5h30 da manhã e começava a trabalhar às 6, no último ano de faculdade, né? Eu fazia estágio das 6 ao meio-dia. Eu fazia suco verde, gente. Trabalhava numa empresa, estagiário de produção, não era estagiário de nutrição, assim, né? Eu fazia suco verde, então eu lavava couve, triturava couve. Cara, as minhas amigas, elas vão lembrar, porque trabalhava eu e mais 3 meninas. A gente era em 4 estagiários, 2 de manhã, 2 à tarde. E no último ano aconteceu, assim, bem certinho de eu morar, que daí, nesses rolês também de cidade... Teve várias meninas de outras cidades que tiveram que ir pra Joinville, que iam de van. Sim, que né? Se obrigaram a morar lá, porque a van não dava certo, né? Então a gente morou em 4 meninas no último ano da faculdade. E por conta que elas tiveram que se mudar pra Joinville por causa dos estágios, né? E aconteceu de eu cair no mesmo grupo de estágio com uma dessas meninas e conseguir o mesmo trabalho com uma dessas meninas. E uma delas. Mas que com bom, uma né? delas. Tinha companhia. Sim, então a gente fazia os rolês sempre juntas ali.
E aí, a gente fazia suco verde, eu e ela, então tem várias histórias pra contar. Mas ali a gente ganhava 600 pila, né? Por mês. Ótimo! Já tava ótimo. Né? Que eu tinha minha marmita de 10 lá, e mais meu vale transporte, né? Parceira. E eu ia pro estágio de bicicleta, porque de ônibus não dava tempo, né? Os horários eram corridos. Então saía meio-dia, almoçava marmitinha, 1h30 eu começava o outro estágio, que era o obrigatório da faculdade, né? Então foram 3 meses num hospital, 3 meses um posto de saúde, e 3 meses, na verdade foi dividido, 3 meses, 1 mês e meio no postinho de saúde, 1 mês e meio numa clínica, e 3 meses numa UAN. Então eram 9 meses de estágio, né? Que UAN é uma coisa industrial. Enfim, me formei, alegria, viva, né? Continuei trabalhando na indústria que eu trabalhava de sucos, que era a única oportunidade que eu tinha. Mas eu ganhava R$ 1.200 e trabalhava 8 horas por dia. Né? Continuei fazendo suco, mas Sim, tudo bem. Mas já melhorou, né? Já evoluiu. Foram por poucos meses ali até eu realmente conseguir um emprego como nutricionista, né? Carteira registrada, enfim, que eu tive a oportunidade de voltar. Foi bem difícil me desligar de Joinville, porque a gente acaba criando raízes, né? Então eu lembro até hoje do meu último dia de trabalho, que eu saí chorando também, assim, falando, será que tô fazendo a coisa certa, né? Enfim, novos desafios, mas vida que segue, né? Vamos lá. E comecei a trabalhar numa cozinha industrial, que até então era mil maravilhas, né? Mas também aconteceu muitos rolês, acabei descobrindo muitas coisas, assim, do profissional, porque na faculdade você vê tudo na teoria, né? Quando você começa a colocar na prática, não é bem assim, né? Mas eu sempre tive, eu sabia que eu tinha pra mim que não era algo que eu queria pro resto da vida. Eu queria algo diferente, eu queria algo novo, eu não queria ficar na cozinha industrial pro resto da minha vida. Tive ótimas oportunidades, cresci muito, aprendi muito. Bem isso que você falou também, em relação a público, a lidar com pessoas, né? A você enfrentar desafios, amadurecer, né? Eu comecei em uma unidade que já estava rodando, né? Nesse 1 ano e meio ali que eu fiquei no meu primeiro emprego, eu já fui convidada para ir para uma unidade nova, que era uma unidade ia começar do zero. Então foi uma grande responsabilidade para mim. Comecei com 600, 700 refeições, que pulou para 1.200 em pouco tempo. E era na cidade vizinha. Então eu fui gerenciar sozinha uma cozinha industrial, onde eu era a gerente, a nutri, era também auxiliar de cozinha às vezes, era a motorista, né? Porque você tinha que dar conta de tudo, né? Então lá aconteceu várias coisas, né? Mas eu sabia que eu não queria aquilo pro resto da minha vida. Gostava do que eu fazia, mas, gente, era muita sobrecarga, né? Nutris que estão me ouvindo aí vão se identificar. Quem já trabalhou com cozinha industrial vai se identificar. A gente sabe que é pepino, é rolê. Eu tinha 22 funcionários. Época de Covid, gente. Meu Deus, era 6, 7 faltas no dia. A gente não sabia o que fazer. Tudo você que tinha que fazer a gestão. Sim, e a refeição tinha que sair. Porque eu tinha 1.000 pessoas pra almoçar. Não tinha, né? Eu podia estar com 6 funcionários a menos, mas eu tinha 1.000 pessoas pra almoçar. Então, era uma loucura, assim. Nossa, várias histórias também pra contar. Enfim, mas desde que eu me formei, eu tinha essa vontade também de tentar a clínica, né? O consultório. Mas eu sempre esperava o momento certo. Então, eu ficava assim, não, quando eu tiver um celular melhor, eu vou começar a divulgar o meu trabalho. Quando eu tiver uma sala, eu vou começar a atender, né? Não, mas aí tudo bem, eu tinha um celular legal, tinha uma sala, tinha um espaço, mas eu não tinha cadeira, eu não tinha mesa legal, sabe? Eu não tinha uma impressora para imprimir, né? Então, os planos ali, as orientações. Então, não tinha como eu começar a atender na minha cabeça, certo? Aconteceu várias coisas, né, nesse caminho que eu trabalhava como CLT, que eu fiquei, assim, muito triste também, enfim. E aí eu pensei, cara, eu preciso uma solução, eu preciso fazer alguma coisa diferente pra realmente mudar, né? Porque eu não tô contente onde eu tô, então eu preciso mudar. E quando eu decidi começar, gente, eu comecei na pior fase de todas. Meu celular tinha estragado, na época eu tinha um iPhone, era bom, não era ruim, mas ele estragou. E eu tive que tava usando um outro celular bem inferior, porque era um celular da empresa onde eu trabalhava. Então eu comecei no pior dos cenários. Com as cadeiras de atendimento, eram as cadeiras da minha mesa, da sala. Eu coloquei para o meu paciente sentar. A minha cadeira era uma cadeira simples, normal. Então eu comecei, sabe? Eu decidi, tá decidido, coloquei data, como você falou, agendei o paciente. Mesmo eu rezando assim, tomara que ele não venha. O que eu vou fazer? Eu não sei o que fazer. Não, o paciente foi.
E eu comecei, e lembro até hoje desse dia. E foi ali que eu me senti realmente mais confortável em continuar, né? E aí, gente, foi, né? Que eu já, depois disso, recebi a oportunidade de iniciar numa clínica de estética, onde eu fui também, né? Mesmo com medo, a gente vai, a gente arrisca, né? Já arrisca. Então, A Sandy não tava aqui, né? não, Começa sim. por aí. E aí, consegui me desligar da cozinha industrial quando realmente eu decidi, assim, né? Que eu já tava com a data do meu casamento marcada. E aí eu falei, não, é o último ano que vem é um ano de mudanças, coisas novas. E, né, eu já fiquei 3 anos, mais ou menos, nessa função de 2 empregos também. Trabalhava CLT até 4h30 da tarde e à noite, sábado, atendimentos, né? E, claro, que fica uma rotina cansativa. Então, chega uma hora, é a mesma coisa que você falou da escola. Eu sou ótima pra trabalhar ali 20 horas, né? 30 horas no máximo. Então, isso eu via que tava me sobrecarregando também. E aí, eu me desliguei da cozinha industrial e surgiu várias outras oportunidades. Foi aí que também eu conheci a Madame, né? Que eu fui atrás de um exercício físico em uma outra cidade, que era mais perto de onde eu morava, que é aqui no Piem. E conheci a Nise, né? Comecei como aluna na Começou Madame. como aluna, foi bem assim, gente. E aí, a gente começou a nossa história ali também. E no meio disso também conheci a PAI, onde eu comecei também os trabalhos como nutricionista na escola, né? No ambiente escolar, dentro da PAI. Então hoje eu trabalho tanto em clínica, né? Como nutri na PAI. E também com os nossos projetos de emagrecimento, grupos, né, que a gente trabalha com mulheres. E a gente vai nichando. No começo, eu atendia de tudo, né? E depois eu fui nichando. A gente vai conhecendo, Sim, aprimorando os conhecimentos. E vai vendo o que sim, o que não, o que talvez, né? Exatamente. E faz parte, quem tá querendo empreender e tá ouvindo a gente, saiba, meus amores, no começo você faz de tudo. Tudo. Limpeza financeira. Sorte que não precisa, né? Mas se você for começar bem raiz mesmo lá, começar do zero, você vai fazer de tudo. Você vai fazer coisa até que você nem imaginava que você sabia fazer. Exatamente. Né? Pintura. Eu lembro que quando a gente começou também, pintura, de ter que a gente pintar. Exatamente. Assim, é coisa que você vai pensar assim, ó. Meu, mas eu jamais faria isso. Mas você faz, porque a tua vontade é tão grande, o teu ânimo, a tua... é tão grande que você só faz e faz. Exatamente, e é isso, comece, né? Com o que você tem. Sucesso. E não quero ser perfeito. Não, exatamente. Não quero ser perfeito, que você só vai se frustrar. Comigo foi exatamente assim. Eu comecei com o que eu tinha, né, naquele momento, mas eu comecei. E só pelo simples fato de começar, já destravou, já abriu várias portas. E o negócio flui. Ele vai. Funciona. Porque você tem a capacidade, né? Isso tá em nós. Você tem a capacidade, você tem o talento. Então, minha filha, é só colocar pra jogo mesmo. E críticas, desafios, isso vai existir a vida inteira. A vida inteira. Né? Mas a gente precisa saber como agir. Mudar as outras pessoas a gente não consegue. Não consigo mudar o que pensam de mim, o que falam de mim. Mas eu consigo mudar a forma como eu enfrento aquela situação, né? Então, eu consigo saber se eu vou deixar aquilo me afetar ou não. É uma escolha minha. Exatamente. Então é isso, escolha com que entre, né? Você escute e absorva somente coisas boas, coisas que agreguem. O que não agrega, joga pro lado, passa por cima e a vida que segue, né? E vai, sucesso. Eu, como sempre, brinco. Por exemplo, as pessoas têm muito adaptaco, né? Principalmente em cidade pequena, que as pessoas conhecem a gente. Acho que porque viu na rua, a gente tem uma intimidade, né, grande. Sim. Eu sempre falo assim, ó. Você faz mais que eu? Ou você, por exemplo, lá no meu nicho, você é referência no meu nicho? Então você vem me falar alguma coisa. Exatamente. Agora, se você, meu amor... Sim. E eu ouvi uma frase uma vez que falava isso. Você só vai receber críticas de quem é inferior a você, né? Quem é superior não vai falar nada. Tá fazendo dele, não tá nem aí pra você, gente. Quem vai tocar não tá nem aí pra gente. Exatamente. Né? Já começa por aí. Tá no seu, né? Que o resto... Já começa por aí. Então, é muito legal ver, né, como a gente evolui. E como a gente acaba conhecendo pessoas com a mesma vibe. Sim. Né? Exatamente. Isso também muda. Você vai ver que quando você começar a empreender, você vai querer começar a falar sobre isso. Você também vai se sentir à vontade com pessoas que também fazem isso. E assim vai. Sim, tem muitas recompensas pelo caminho. Muitos desafios e muitas recompensas também, né?
Então, meninas. E antes de encerrar, vamos não lá. se esqueçam de se inscrever no nosso canal, dar o seu like, comentem, enviem para aquela amiga, para aquela pessoa que vocês conhecem, o nosso pote. A gente tem muito a compartilhar aqui com vocês, né? Estamos só no comecinho. Só no comecinho. Mas a gente quer encerrar o episódio de hoje, então, com uma frase, né? Que também fala sobre mulher, né? Ser mulher é sobre conexão com outras mulheres, com a própria essência e com o mundo. É sobre ocupar espaços, fazer-se ouvir e deixar sua marca. Então, nós estamos aqui em busca de deixar nossa marca, né? É isso aí. De inspirar vocês. E a gente já quer deixar também um convite para o nosso próximo episódio. A gente vai fazer agora uma sequência de convidadas que a gente vai trazer aqui. Muitas histórias, né, para inspirar vocês também e para mostrar que vocês não estão sozinhas, né? Inclusive, se tiverem aí uma sugestão de alguém que vocês queiram ver sentada ao nosso lado, exatamente. deixem aí. Algum tema, né? Ou algum tema que vocês querem ouvir, querem saber mais. E é isso, meninas. A gente espera que vocês tenham gostado, né? Um pouquinho da nossa história, ainda resumidamente, né? Mas fica o convite para vocês ouvirem também o nosso próximo podcast, que vai trazer uma convidade muito especial, então não perca. É isso aí. Um beijão.